A cidade dorme sob um manto de estrelas indiferentes. Mas eu estou acordado. A noite é a minha confidente, a testemunha silenciosa das batalhas que travo dentro de mim. Olho para o meu reflexo no vidro escuro da janela. O rosto cansado me encara de volta, marcado por linhas de preocupação que não pertencem a alguém da minha idade. Aquele não sou eu. Ou talvez seja a versão de mim que luto todos os dias para esconder. Desde que me lembro, eles estão aqui. Sombras que dançam na periferia da minha visão. Sussurros que se misturam ao som do vento. No início eram apenas murmúrios, fáceis de ignorar, como o zumbido distante de um inseto. Mas com o tempo, as vozes ficaram mais altas, mais insistentes. Elas conhecem meus medos mais profundos, minhas inseguranças mais bem guardadas, e usam tudo isso contra mim. Lembro-me de um dia, na escola primária. Eu estava no parquinho, o sol aquecendo meu rosto. Por um momento, tudo estava perfeito. Então, uma voz me disse que eu não era bom o suficiente para brincar com os outros, que eles riam de mim pelas costas. O medo gelado me paralisou. Fiquei ali, sozinho, vendo a alegria dos outros de longe, como um filme que eu não podia participar. Esse foi o primeiro dia em que meu demônio pessoal me apresentou o seu nome, a dúvida. Com o tempo, outros se juntaram a ele. A ansiedade, um monstro que aperta meu peito e rouba meu fôlego, transformando cada novo desafio em uma montanha intransponível. Ela me faz ensaiar conversas na minha cabeça 1000 vezes, me preocupar com cenários que nunca acontecerão. Depois veio a raiva, um fogo que queima por dentro, alimentado por cada pequena frustração, cada injustiça percebida. Ela me faz querer gritar, quebrar coisas, afastar as pessoas que mais amo. E, por fim, o mais sombrio de todos, o desespero. Ele chega em silêncio, como uma névoa fria, e pinta o mundo em tons de cinza, me convencendo de que nada vale a pena, de que a luta é inútil. Minha casa, que deveria ser um santuário, tornou-se um campo de batalha. Cada cômodo guarda a memória de uma luta. A sala de estar, onde a ansiedade me fez cancelar planos com amigos, me deixando sozinho no sofá, enquanto as mensagens no celular se acumulavam. A cozinha, onde a raiva me fez socar o armário depois de um dia difícil no trabalho, deixando uma marca que vejo toda manhã. O quarto, onde o desespero me mantém na cama, incapaz de enfrentar a luz do dia. Eu tentei de tudo para silenciá-los. Noites em claro, tentando argumentar com a lógica, distrações intermináveis, mergulhando no trabalho, em séries, em qualquer coisa que pudesse abafar o barulho. Mas eles são persistentes, são parte de mim, tecidos na fibra do meu ser. Lutar contra eles é como lutar contra minha própria sombra. Quanto mais eu luto, mais eles crescem, mais fortes eles ficam. Em meus piores dias, sinto que estou perdendo a guerra. A energia se esvai, a esperança se apaga. Olho para as pessoas na rua, rindo, conversando, e me pergunto como elas fazem isso. Como elas vivem sem esse peso constante? Elas também têm seus demônios? Ou sou só eu? Sinto-me como um ator em uma peça, desempenhando o papel de uma pessoa normal, enquanto nos bastidores da minha mente, o caos reina. Mas então, em meio à escuridão, pequenas frestas de luz aparecem. Uma ligação inesperada de um amigo, perguntando se estou bem. O calor do sol na minha pele durante uma caminhada. O ronronar suave do meu gato no meu colo. Nesses momentos, as vozes se acalmam. Nesses momentos, eu me lembro de que há mais em mim do que a escuridão. Há uma força que se recusa a desistir. Comecei a perceber que talvez a estratégia estivesse errada. Talvez a resposta não seja lutar contra eles, mas entendê-los. O que eles estão tentando me dizer? A dúvida está tentando me proteger do fracasso. A ansiedade, me preparar para o perigo. A raiva, me defender da dor. E o desespero, talvez seja apenas um grito por ajuda,
um sinal de que estou esgotado. Essa mudança de perspectiva foi o início de uma nova jornada. Uma jornada não de guerra, mas de aceitação. Comecei a terapia. Foi assustador no começo. Abrir a caixa de Pandora da minha mente para um estranho parecia impossível. Mas pela primeira vez, eu não estava sozinho com meus demônios. Havia alguém ali, me ouvindo sem julgamento, me dando ferramentas para navegar pela tempestade. Aprende a Resper. Parei simples. Mas quando a ansiedade aperta meu peito, uma respiração profunda e consciente é como uma âncora em um mar revolto. Aprendi a questionar as vozes. Quando a dúvida diz que sou um fracasso, eu pergunto: onde está a prova? E começo a listar minhas pequenas vitórias, as coisas de que me orgulho. Aprendi a canalizar a raiva. Em vez de socar paredes, eu corro. Corro até meus pulmões arderem e o fogo se transformar em energia. E quanto ao desespero, aprendi a recebê-lo com compaixão. Quando ele chega, eu me permito descansar. Eu me lembro de que é normal não estar bem o tempo todo. Eu me conecto com as pessoas que me amam, mesmo quando a vontade é de me isolar. A voz de um amigo, o abraço de um familiar, são antídotos poderosos contra o veneno do desespero. A batalha não acabou. Meus demônios ainda vivem em mim. Alguns dias, eles são apenas sussurros distantes. Em outros, eles gritam tão alto que mal consigo ouvir meus próprios pensamentos. A diferença é que agora eu não sou mais uma vítima indefesa. Sou um guerreiro que conhece seu inimigo. Um guerreiro que aprendeu que a maior força não está em nunca cair, mas em sempre se levantar. Eu olho para o meu reflexo novamente. O rosto ainda está cansado, mas há algo novo nos olhos. Uma centelha de resiliência, uma determinação forjada no fogo da adversidade. Eu vejo as cicatrizes das minhas batalhas, mas não as vejo mais como sinais de fraqueza. São medalhas de honra. Elas provam que eu lutei. Elas provam que eu sobrevivi. Se você está assistindo a isso e se reconhece na minha história, saiba que você não está sozinho. As vozes que você ouve, os monstros que você enfrenta, eles são reais. Mas você também é real. Sua força, sua coragem, sua capacidade de amar e de curar, tudo isso é real. A jornada é longa e muitas vezes solitária, mas não precisa ser. Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza. É o ato mais corajoso que alguém pode cometer. É o primeiro passo para reivindicar sua vida de volta. Hoje, quando a noite cai, eu não temo mais a escuridão. Eu sei que as sombras virão, mas eu também sei que o sol sempre nasce. E a cada novo amanhecer, eu escolho lutar. Não contra mim mesmo, mas por mim mesmo. Eu escolho a esperança, eu escolho a vida, e essa é uma vitória que nenhum demônio pode me tirar. Obrigado por me ouvirem. Se você está lutando, por favor, procure ajuda. Existem pessoas que se importam e recursos disponíveis. Você merece ser feliz. Cuide-se e até a próxima.